Olá pessoal, a partir desse vídeo vou começar uma nova série aqui no canal voltada para alunos de ensino médio, em especial para aqueles que querem fazer a Olimpíada Brasileira de Química. Mas, não sei se vocês sabem, antes de fazer a Olimpíada Brasileira de Química é necessário que eles sejam classificados nas Olimpíadas regionais. Então eu vou começar a resolver aqui as questões da OQRJ, Olimpíada de Química do Rio de Janeiro, que é feita em duas fases, é realizada em duas fases. Nós temos a primeira fase com questões objetivas e a segunda fase com questões discursivas. E além dessas duas fases, existem três modalidades. A chamada EM1 para o primeiro ano do ensino médio, EM2 para o segundo ano e EM3 para o terceiro ano. Então, nós temos uma possibilidade total de 6 provas. Eu vou tentar comentar essas 6 provas aplicadas em 2016 aqui no canal. Vamos começar então com a OQRJ 2016 EM1, ou seja, a primeira fase da prova para o primeiro ano do ensino médio. Nós temos um total de 20 questões e, para ser relativamente rápido cada vídeo, eu vou resolver 2 questões por vídeo. Eu devo gravar de maneira sequencial, porém eu vou dividir os vídeos aqui no canal de tal maneira que cada vídeo terão os comentários de 2 questões. Se você for professor de ensino médio e queira inscrever sua escola na OQRJ, faça isso, é muito bacana. E aproveite e peça para os seus alunos visitar a Universidade da Química, ver os comentários dessas questões. Se você for um aluno de ensino médio, agora tem um espaço próprio para você. Eu acho muito bacana avançar, tentar conseguir medalhas na Olimpíada Brasileira de Química. Isso vai ser legal para o seu currículo e, principalmente, vai ser excelente para a sua aquisição de conhecimento em Química. Mas vamos lá. A questão 1. As vitaminas são micronutrientes essenciais ao funcionamento saudável do organismo humano e podem ser obtidas através da alimentação balanceada. Observe a estrutura molecular das vitaminas D e A. Então, aqui nós temos a vitamina D, aqui nós temos a vitamina A. A falta de vitamina A pode causar cegueira noturna, isto é, dificuldade de enxergar bem na penumbra. Outros sintomas são alterações na pele, dificuldade de cicatrização e perda do paladar. O agravamento do quadro pode reverter em prejuízo parcial ou total da visão. Já a falta de vitamina D pode gerar riscos para a saúde, como doenças cardíacas, pressão alta, câncer, artrite reumatoide e outras doenças autoimunes. A respeito das duas substâncias, pode-se afirmar que, nós temos aqui a primeira afirmação, suas moléculas contêm carbonos com hibridização sp3 e sp2. De fato, aqui nós temos átomos de carbono que fazem 4 ligações sigma, são átomos de carbono sp3. Mas nós temos também átomos de carbono sp2, que faz uma única ligação dupla. Tanto na vitamina D quanto na vitamina A, nós observamos átomos de carbono com as duas hibridizações. Então, a questão 1, na verdade a afirmativa 1 está correta. A afirmativa 2, são hidrofóbicas. Na verdade, dentro da classificação de biologia, essas duas vitaminas são classificadas como lipossolúveis, portanto, seriam hidrofóbicas. Alternativa 3, realizam ligações de hidrogênio com a água. Sim, aqui nós temos grupos hidroxila que possibilitam a ligação de hidrogênio com a água. Então, as 3 afirmativas estariam corretas e, portanto, a alternativa correta seria a alternativa E. Porém, essa questão foi anulada, provavelmente porque aparentemente é incoerente elas fazerem ligação de hidrogênio com a água, então interagirem com a água e serem hidrofóbicas. Então, fizemos a questão 1, que na verdade foi anulada. Vamos para a questão 2. A volumetria de oxirredução trata da reação de um agente oxidante com uma solução de um redutor e vice-versa. Este tipo de determinação compreende um grande número de análises volumétricas devido ao grande número de substâncias suscetíveis de sofrer oxidação e redução, como é o caso da dicromatometria, representada pela equação iônica essencial abaixo. Então, nós temos aqui o dicromato, o iodeto, H3O+, cromo 3, iodo molecular e água. Com a realização do balanceamento dessa reação, para fins de realização dos cálculos analíticos após certa análise, a soma dos valores dos coeficientes mínimos e inteiros encontrado é D. Nós podemos resolver essa questão
utilizando o método de balanceamento por oxirredução. Eu, particularmente, não gosto desse método, sempre utilizo o método do íon elétron. Caso alguém não conheça, eu vou deixar o link aqui na descrição e no card aqui em cima da aula onde eu ensino o balanceamento via íon elétron. Então, para isso, nós precisamos identificar as espécies que oxidam e que reduzem. No caso, a espécie que oxida é o iodeto. O iodeto aqui tem NOx -1 e vai para NOx 0. Então, vamos colocar aqui I-, indo para I2. E a outra espécie, a espécie que reduz, é o cromo do dicromato. Porque o NOx do cromo aqui é mais 6. O somatório tem que dar -2 e o NOx do oxigênio é -2. Então, -2 vezes 7, dá nesse caso menos 14. Para que seja igual a -2, nós temos aqui em 2 átomos de cromo o NOx de mais 12. Isso significa que cada átomo de cromo tem NOx mais 6. E ele está indo de mais 6 para mais 3. Então, nós temos aqui o Cr2O7 2-, o dicromato, indo para cromo 3+. Como que nós fazemos o balanceamento? Primeiro de tudo, nós precisamos fazer o balanceamento de átomos. O número de átomos que estão oxidando e reduzindo tem que ser os mesmos. Aqui nós temos um átomo de iodo, aqui nós temos 2, precisamos colocar o 2 aqui na frente. Aqui nós temos 2 átomos de cromo, aqui nós temos 1, vamos colocar 2 aqui na frente. Agora nós precisamos fazer o balanço de elétrons, nós precisamos indicar quantos elétrons estão sendo perdidos na reação de oxidação e quantos estão sendo ganhos na reação de redução. Na reação de oxidação, nós temos aqui o iodeto, NOx -1, indo para I2, NOx 0. Existe a perda de 1 elétron. Só que como são 2 átomos de iodo, a perda são de 2 elétrons. Como é oxidação, nós vamos representar a perda do lado dos produtos. Então, mais 2 elétrons. E essa reação aqui já acabou. Nós já balanceamos da forma correta. Aqui embaixo, nós temos cada átomo de cromo com NOx mais 6, indo para cromo com NOx mais 3. Cada átomo de cromo está ganhando 1 elétron. Como são 2 átomos de cromo, são, na verdade, 6 elétrons. Então, mais 6 elétrons. Agora que fizemos o balanceamento de elétrons, vamos para o balanço de carga. Nós precisamos fazer com que a carga do lado dos reagentes seja igual à carga do lado dos produtos. Como que nós fazemos isso? Vamos adicionar H+, ou OH- de acordo com o meio. Se olharmos a reação, nós temos H3O+, então o meio está ácido. O total de cargas, nesse caso, é -8. Por quê? Nós temos -6, no caso dos elétrons, e -2 pela carga do dicromato, total de -8. Aqui o total de carga é mais 6, porque cada cromo tem mais 3, 2 cromos mais 6. Nós precisamos ter ou os dois lados com carga -8 ou os dois lados com carga mais 6. Como que nós fazemos isso? Se eu tenho H+, eu tenho que fazer com que o -8 vire mais 6, porque é impossível somar carga positiva mais 6 e fazer com que ela vire -8. Então, quantos H+ eu preciso para fazer com que o -8 vire mais 6? Então, -8 mais 14H+, faz com que esse -8 vire mais 6. Então, -8 mais 14 é igual a mais 6. Balanceei com isso a carga dos dois lados. Nós somarmos mais 14 com -8, dá mais 6, do lado de cá mais 6, a mesma carga dos dois lados. O quarto e último passo é o chamado balanço de massas. Nós temos hidrogênio aqui, nós não temos hidrogênio aqui. Como que eu adiciono hidrogênio desse lado? Eu vou adicionar na forma de moléculas de água. Se eu tenho 14 átomos de hidrogênio aqui, eu vou adicionar 7 moléculas de água, porque cada molécula de água carrega 2 hidrogênios. Então, eu balanceei com isso a reação de redução. Se nós contarmos aqui todos os átomos e todas as cargas, está tudo correto. Qual o próximo passo agora? O próximo passo é cortar os elétrons. Eu tenho que igualar o número de elétrons. Então, para que o número de elétrons seja igual, eu tenho que multiplicar a equação toda de cima por 3. Porque assim eu terei 6 elétrons, 2 vezes 3, 6, e vou cancelar 6 elétrons com 6 elétrons. No geral, nós multiplicamos a reação de baixo pelo número de elétrons de cima e a reação de cima pelo número de elétrons da reação de baixo. Só que nesse caso não é necessário. Basta multiplicar a de cima por 3 que nós igualamos o número de elétrons.
Eu vou reescrever aqui, cortar o vídeo e já volto. Então, pessoal, eu reescrevi toda a equação de cima multiplicada por 3. Eu tenho, então, 6 iodetos, dando 3 e 2, mais 6 elétrons. Agora podemos cancelar elétrons com elétrons e fazer o somatório. Teremos 14H+, mais Cr2O7 2-, mais 6 e menos, formando 3 e 2, mais 2 Cr3+, mais 7 H2O. Acabou? Não. Se nós olharmos a reação original, ele utiliza H3O+, e aqui nós utilizamos H+. Ora, um H3O+ é formado quando nós pegamos um H+, e somamos com a molécula de água, combinamos com a molécula de água. Com isso, formamos o H3O+. Então, como que eu transformo esses 14H+ em H3O+? Basta somar 14 moléculas de água. Não tem problema, porque eu vou somar 14 moléculas de água de um lado e 14 moléculas de água do outro lado. Então, não há problema nenhum, porque está automaticamente cancelado. Essas 14 moléculas de água entram nos reagentes e saem nos produtos. Então, ao somar 14 moléculas de água, aqui eu terei 14 H3O+, da forma como o problema pede, mais Cr2O7 2-, mais 6 e menos, dando 3 e 2, mais 2 Cr2+, e agora 7 moléculas de água mais 14 moléculas de água dá 21 moléculas de água. E aqui está a equação balanceada na forma de H3O+. A de cima também estava certa. E o que a questão pede? Pede que a gente some os coeficientes estequiométricos. Eu não posso simplificar mais essa expressão, eu tenho um número mínimo de coeficientes. Agora, se eu somar 14 com 1, com 6, com 3, com 2 e com 21. Fazendo essa soma, nós temos um total de 47. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Bom, pessoal, vocês podem falar, mas eu não aprendi assim no colégio, o professor ensinou pelo método de oxirredução. Aprender pelo método do íon-elétron é um investimento, principalmente se você quiser seguir com a Olimpíada Brasileira de Química. Vai ser necessário em algum momento. De novo, olhem aqui na descrição do vídeo como que a gente faz o método de balanceamento do íon-elétron, passo a passo, explicado desde o zero. Aqui eu apenas apliquei. Resolvemos as duas primeiras questões. No próximo vídeo veremos mais duas questões.